O missionário é aquele que pode até estar inserido ainda numa função social, numa função profissional, pode ter a sua família, mas ele tem uma nobre função para realizar nessa encarnação. E isso ele não perde de vista, por mais que as adversidades, que as intempéries o visita, ele mantém firme no seu ideal, no seu propósito, e a sua obra, certamente tantas delas, é uma obra que demanda tempo, dedicação e a travessia de superação de problemas e limitações. Então, nós diferenciamos esses dois últimos estágios, o missionário e o último, o do apóstolo. O apóstolo é aquele que então já fez da sua vida uma entrega total. Não vive mais a sua vida. Sua vida está entregue a um trabalho espiritual que ele encontrou e se dedica. Dizemos que são poucos os que encontram-se nessa condição. E creio que a palavra do Cristo, quando ele diz: apartai-vos de mim, vós que, vós que pratiqueis a iniquidade, a ilegalidade, por conta que essa palavra está dirigida para qualquer um desses estágios, porque nós não devemos pensar que o missionário e que o apóstolo também não são tentados pelos males que há no mundo. Aquele que possui luz própria, ele chama a atenção das trevas. E as trevas se dirigem sobre ele de muitas maneiras para tentar fazer ele calar e ele desistir da sua missão ou do seu apostolado. E por isso é muito importante que nós oremos também para os missionários e para os apóstolos. Não são homens infalíveis, seres humanos infalíveis, e, portanto, a palavra do Cristo é muito apropriada de alerta para todos, sejam em que estágios se encontram. Cristãos são todos aqueles, desde o que começa lá como um simpatizante até o que encontra-se no apostolado. Mas nenhum pode dizer que está livre de quedas. E de maneira que, quando nós vemos na nossa sociedade esse tipo de perseguição que se pratica contra o Cristo ou contra as suas representações, não esqueçamos da própria conduta do Cristo. Ele não passou a reagir nem com violência, ele pediu que Pedro embainhasse de novo a sua espada, o seu facão, quando este levantou o facão para defendê-lo no momento que o Cristo vai ser aprisionado no horto. Então, a mensagem do Cristo, como bem captou, embora fosse hindu, Gandhi, ele captou dizendo que bastaria o Sermão do Monte, se todas as doutrinas espirituais fossem destruídas, bastaria o Sermão do Monte para funcionar como uma luz para a humanidade. Então, esse foi o grande adepto da não violência. Fez uma revolução, fez uma transformação na sociedade
indiana, pregando e praticando a não violência. Então, não importa se a violência venha sobre nós, os ditos cristãos, pela palavra, pelo ato, pela pedrada. Nós não devemos reagir com essa arma, porque este não é o recurso cristão. O recurso cristão é da paz e da indulgência para com aqueles que fazem isso na completa ignorância. Então, se nós assim os vemos como necessitados de perdão, porque não sabem o que fazem, e não saber o que fazem implica em porque a lei de causa e efeito ela é muito mais poderosa do que a lei de Talião. A lei de causa e efeito ela está impressa dentro de nós. Quando nós praticamos o mal, nós somos os primeiros atingidos pelo mal, porque se a fonte está em nós, no nosso ego humano, a primeira água que é contaminada é da nossa própria residência, do nosso corpo, do nosso espírito. Então, eles já são muito infelizes por estarem nesse tipo de prática, não precisam da nossa, do nosso revide, muito menos de qualquer tipo de vingança. O Cristo ensinou o amor, o perdão aos adversários. E o Cristo que foi cuspido, que foi esbofeteado, nós não podemos comparar esse tipo de agressão com aqueles que buscam fazer um humor vazio, um humor que atinge exatamente aqueles que estão em busca das sensações mais rápidas, mais ligeiras que as fontes humanas e às vezes baixas humanas oferecem. Se são porcos que se alimentam da lama, por que nós vamos nos preocupar se eles estão menosprezando as pérolas? Se eles estão fazendo das pérolas uma lama que, envolvida pelo seu raciocínio, pela sua fala, impróprias, a pérola não perderá o seu viço, a sua beleza, a sua riqueza, é só lavá-la que ela brota de novo lúcida e preciosa. Então, nós, na medida que vamos galgando esses degraus do caminho espiritual, cada vez precisamos buscar mais a reflexão e a introspecção. O que se aprende, o que se possibilita no templo, e mesmo falando no templo de madeira ou de pedra, o que se possibilita é que a palavra falada com propriedade ali sirva de orientação e, nesse sentido, liberte aqueles corações que já não mais se satisfazem com as leituras da vida puramente pela ótica materialista. E estes, os que estão receptivos à mensagem espiritual, a esses sim nós devemos estender a mão e procurar atender, seja com a orientação, seja com a assistência material ou espiritual, mas aqueles outros que estão desdenhando, que estão repudiando, nós fazemos como a orientação que deu Jesus aos 72 missionários. Se aquela casa
não estiver em condição de recebê-lo, limpe a poeira das suas alpargatas, bana este pó, diga que a paz continue e seja naquela casa e saia dali para procurar outra onde o missionário possa ser bem recebido. Então nós estamos vendo que quando participamos de uma egrégora espiritual, o alimento se vem também como nós fazemos aqui na meditação cristã. Quando nós fazemos esse tipo de pausa para a leitura e para a troca dos comentários que nós fazemos, tudo isso é alimento para o nosso espírito. E quando chega o momento, então, de nós silenciarmos, é porque nós sabemos que a oração ela tem essas três dimensões. Aquela que é falada, aquela que é refletida e aquela que é feita no silêncio. Quanto mais silêncio das falas egóicas quando nós nos recolhemos para a meditação, quanto menos falar em nós essas demandas mais superficiais e imediatas, mais nós estaremos em condição de fazer a comunhão com Deus em nós. Então eu deixo essa reflexão para nós. Hoje nós estamos numa troca mais limitada apenas pelo áudio, já que vocês que me ouvem nesse momento não estamos podendo trocar pela imagem do vídeo, mas mesmo assim nós temos dito e temos testemunhado que toda a palavra, quando dois ou mais se encontram reunidos em nome do Cristo, se torna um alimento precioso. E vamos então, nesta meditação final, aproveitar para fazer desse mergulho na alma uma maneira de aumentarmos nosso contato com Cristo interno. Então nós não vamos fazer a leitura hoje da terceira parte, nós nos adiantamos um pouco mais e vamos fazer apenas essa meditação final. Ô Humberto, vocês estão ouvindo o timer quando toca? Sim. Não, né? Na primeira meditação não ouvimos, não. Oi? Na semana passada não ouvi. Mas hoje não ouviram, não? Não, hoje não. Tá bem. Então, quando terminar, eu vou chamar vocês, por conta que, pelo uso do WhatsApp, ele fica assim limitado. Então, vamos fazer a nossa meditação final agora.